Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um encontro. Vamos novamente aqui falar sobre o autodescobrimento e todas as nuances que ele exige de nós, no interesse de buscarmos a paz real, a felicidade plena, é que precisamos fazer esses esforços para que a gente se autodescubra e comece uma jornada de autoiluminação, que vai exigir de nós alguns sacrifícios, algumas renúncias, para que a gente se desprenda daquilo que é ilusório, para que a gente aproxime-se dos reais objetivos da existência, entendendo o nosso papel na Terra e, sobretudo, aprender a valorizar o tempo que temos nessa reencarnação para fazer as melhorias morais que carecemos. O Espiritismo, quando nos fala da imortalidade da alma, nos aponta um futuro onde, agora mesmo, no presente, precisamos trabalhar para conquistá-lo, que é a paz de consciência. Essa paz que nós vamos senti-la tanto aqui como no mundo espiritual. Essa deve ser a meta. Quando a gente conhece o Espiritismo, a gente muda os planos, ou pelo menos esses planos devem mudar. A vida não cessa no túmulo, prossegue. Então, muda-se alguns planos para o depois do túmulo. Como nós estaremos neste período, nessas esferas espirituais. Para começarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nos conectar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos assiste e nos ampara. Também evocar a presença dos bons espíritos, o nosso anjo da guarda, para esse investimento espiritual. Pai de infinita bondade, acolha-nos em mais um momento de reflexões que carecemos fazer para alcançar o equilíbrio. Para também, Senhor, receber forças de Ti para dar prosseguimento às nossas tarefas na vida terrena. Mestre Jesus, nos esclareça, nos desperte a consciência para enxergar o espírito imortal que somos e qual a nossa finalidade de estar aqui. Envolva-nos na proteção, na assistência dos benfeitores que nos acompanham, para que em mais uma noite consigamos fazer essa conexão conosco e assim dar prosseguimento à busca da plenitude. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Para que façamos o autodescobrimento à luz do Espiritismo, eu sempre venho lembrando que precisamos estar vinculados ao conhecimento da reencarnação. Do contrário, muitas coisas ficarão pelo meio do caminho, no que tange compreender a nossa existência, compreender a nossa vida interior. Precisamos sempre lembrar que somos viajantes do tempo e que trazemos de cada experiência marcas, memórias, lembranças que atuam na nossa vida atual. Em cada reencarnação, nós vamos mergulhar em um círculo familiar
e vamos estagiar, a princípio, na infância. Na questão 383 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância. Eles respondem: para que o espírito possa iniciar a jornada do seu aperfeiçoamento, mais propenso a absorver os conhecimentos que hão de vir dos seus educadores. O que é que a gente quer chamar a atenção aí dessa questão? É que o espírito, na fase infantil, ele está muito mais propenso a absorver o que lhe chega em forma de vivências, experiências. Então, daí nós podemos perceber a grave tarefa dos pais. A criança não tem evolução cognitiva para elaborar tudo aquilo que lhe chega. Ela apenas absorve por uma leitura que ela vai fazendo dos acontecimentos. Desde já, o nosso tema da noite vai tratar dessas cicatrizes, dessas feridas na infância. Mas eu quero deixar bem claro que em momento nenhum da nossa discussão nós estaremos colocando a culpa ou a responsabilidade tão somente nos pais. Quando a gente fala da responsabilidade dos pais, nós estamos falando que esses espíritos são chamados a uma missão muito grave. Não são espíritos superiores. São espíritos que trazem suas dificuldades, suas limitações. E vai utilizar do que tem, ou do melhor que tem, para poder educar os filhos. É claro que, com as naturais ressalvas, há espíritos embrutecidos que atropelam o processo educativo dos filhos, produzindo neles marcas terríveis. Mas a função dos pais é dar o máximo de si para a educação dos filhos. Por mais que eles não tenham habilidades morais elevadas, o investimento que ele acredita estar fazendo é o melhor que ele pode fazer. Então, a gente que estuda a psicanálise, ouve às vezes as pessoas dizerem que Freud coloca sempre a culpa nos pais. É porque não conhece a psicanálise. Não é verdade. A criança carrega traumas da infância por conta da maneira como ela absorveu isto, de acordo à leitura que ela fez disso. E ainda mais à luz do Espiritismo, nós vamos perceber que aquele serzinho que está em um corpo frágil é um espírito antigo. Ele traz experiências, ele traz percepções da vida, do que ele passou, e aos poucos aquilo vai aparecendo. Então não é somente o que se absorve da vida presente, mas existe todo um repositório aí, todo um arquivo que o Espírito está trazendo, que soma a esses acontecimentos infantis. A depender da educação, a criança esse espírito vai ser ajudado a alcançar a maturidade no corpo e espiritual, ou pode ser prejudicado no seu processo de desenvolvimento intelecto-moral na existência atual. Porém, o olhar que Joana de Ângeles dá às feridas e cicatrizes da infância é convidando tão somente os pais para aumentar a atenção acerca desse espírito que está conosco na fase infantil, bem como também fazer com que nós, adultos, que vivenciamos esse período, entendamos o que nós trouxemos desse período. Assim, os acontecimentos que surgiram no período infantil
São por vários fatores e que nós não estaremos aqui para julgar um e outro. A finalidade deste encontro é fazer com que cada um se perceba, analise o seu histórico e comece a analisar o que trouxe da infância. Quais são as marcas que você carrega desde aquele período? Marcas, muitas vezes, que vão surgir de variadas maneiras. E em momento nenhum, quando a gente trata dessas questões, nós estamos dizendo aqui que a sua vida ou a nossa vida, na nossa vida, nós enfrentamos problemas porque os pais foram culpados disso ou daquilo. Cada espírito dá o que pode, o que consegue, ou o que aprendeu. Às vezes, existem muitos pais que reproduzem a educação que recebeu. E na mente deles, aquele é o formato, aquele é o modelo para se educar. Mas os pais, no fundo, têm esse desejo de fazer o melhor para o filho, mesmo que seja do seu jeito, à sua maneira. Então, a questão aqui para ser analisada é o que eu absorvi, qual a leitura que eu tive disso, como me senti em determinada circunstância, situação, e o que eu carrego até hoje. Assim, nós vamos entendendo o valor desse período que não pode ser descartado no autodescobrimento. Para que a gente examine a vida moral, nós vamos perceber naturalmente que é necessário notar que nem tudo vem das outras existências, mas desse período infantil, que foi às vezes agitado, ou às vezes, mesmo que tenha sido saudável, alguma coisa acaba sempre destoando no processo da criança. E aquilo lhe marca. Então é cada indivíduo que vai trazendo a sua história infantil. Assim, quando a gente começa a mergulhar em nós vamos podendo perceber uma tal criança. Que eu abro aqui um parêntese para deixar bem claro que essa criança que Joana de Ângeles está falando não é esta criança que é divulgada em outras terapias, em outras propostas espirituais ou psicológicas. Quando a gente diz assim, porque a minha criança, ela não é uma entidade. E não tem a sua criança. Existem as suas memórias infantis. Então, a minha criança está ferida. Não, não é a sua criança que está ferida. Você traz memórias infantis marcadas pela dor, pela angústia ou por qualquer outro fator. Tá? Por isso, a gente desde já evita que coloquemos a culpa em uma entidade separada. Então, por conta da minha criança que está ferida, eu vou agir assim. Você afetou a minha criança. Não, você me afetou. Porque eu carrego uma memória infantil que nós poderíamos classificar como recalques também, que desabrocham, que aparecem, que surgem de acordo das ocorrências do cotidiano. Assim, tendo essa visão dessa criança psicológica, de ser essa infância psicológica, nós vamos examinar esse texto de Joana, quando ela vai deixar claro que nesse período a criança está, como eu disse, e o Livro dos Espíritos corrobora com isso, absorvendo tudo. Ela vê, não consegue ter um entendimento muito claro das ocorrências, mas ela absorve as sensações, os sentimentos ali espocam e ela vai tentando se organizar. A gente começa falando das marcas, das feridas e das cicatrizes. Às vezes, por uma educação muito severa, castradora, a criança é barrada. A criança é impedida de desenvolver-se. É impedida muitas vezes de falar, de dar a opinião. É muito criticada,
às vezes sofre os castigos severos que vão limitando a criança no seu desenvolvimento social, nas suas relações. Essas marcas podem trazer, por exemplo, a timidez, a construção de uma timidez, o medo de receber reclamações, o medo de apanhar, o medo de ser castigado, faz com que a criança recue, tenha medo de expressar, de falar algo que possa ser condenado, rechaçado ou criticado. Então ela pode começar a recolher-se. Psicologicamente ela vai se fechando porque o olhar dos pais estão sobre ela. O olhar dos pais está sobre elas, né? Então elas ficam intimidadas. Isso vai criando um comportamento de timidez. A depender de como essa educação foi dada, a depender dos acontecimentos dentro de casa, na escola, nas relações com os outros, a criança pode passar a ser extremamente criticada ou excluída ou não acompanhada. Quando ela vai se sentindo mais só, mais isolada, ela também pode desenvolver aí a carência afetiva e essa dificuldade de entrar na sociedade, de socializar-se. Ela passa muitas vezes a perceber que precisa fazer alguma coisa para agradar os outros para que seja aceita. É a partir daí que começa essa excessiva vontade que a gente tem de agradar os outros. Então, a criança vai percebendo que ela está sem espaço. E ela se sente só. Começa a sentir carência de afeto. Se os pais não tiverem esse contato próximo de carinho, de afeto e de diálogo, a criança vai criando essa carência e percebendo essa distância. Os pais estão ali trabalhando, fazendo tudo, sim, mas afetivamente estão distantes. Então ela deseja aquele lugar, aquele afeto e o afeto não aparece. Ela naturalmente pode crescer com excesso de carência. Aquele adulto, muitas vezes, que faz de tudo para receber o afeto alheio. Chega, às vezes, até humilhar-se. Chega, às vezes, até ter comportamentos humilhantes para receber um processo de mendicância afetiva, um carinho. Essa memória infantil traz à tona essas lacunas. Às vezes a criança muito ferida ou muito menosprezada, muitas vezes os pais vão reclamar e dizem que ela não sabe de nada, que ela deve calar a boca, saia daqui, tudo o que você faz é errado. Essas falas vão sendo registradas e a criança chega à vida adulta definindo isso como um decreto. Eu não sei de nada, eu não vou conseguir nada, nada meu dá certo, eu nunca vou conseguir chegar a este patamar. De onde vem isso? Estabelecendo aquilo que nós já discutimos, o complexo de inferioridade. Porque as falas dos pais são comandos fortes. Porque os pais são as suas maiores referências. Então, os pais sabem o que estão dizendo. A criança não tem maturidade para estabelecer ali uma elaboração daquele discurso paterno ou materno. Ela vai aderir àquela proposta como uma verdade. E aí a criança começa a se sentir daquela forma. E ela desenvolve a insegurança, porque ela não vai sabendo lidar com os outros, tudo que ela faz pode ser criticado, ela está impedida de fazer as coisas, ou muitas vezes são os gritos, os castigos que vão tolhindo a liberdade desta criança.
Então ela fica completamente limitada, sem produzir assim um crescimento emocional, psicológico e um crescimento, sobretudo, social, profissional. Quantas pessoas não têm vontade de crescer, de evoluir na vida profissional, mas algo a intimida? Ela não avança, tem um medo que não a faz ousar, que não a faz avançar. Esta memória infantil, onde as marcas da infância está dizendo: você não sabe de nada, você nunca vai conseguir ser nada, fique quieto, você só fala besteira. Ou a criança muitas vezes estagia a sua trajetória infantil em um lar de muito distanciamento afetivo e ela cresce carente. E ela não se ama. O espírito cresce sem nenhum amor para si, mas extremamente desejosa do amor alheio. E aí ela faz conchavos, ela faz amarrações, ela faz buscas para poder ser amada. São pessoas que, por exemplo, na vida adulta, muitas vezes, querem ajudar a todo mundo. Quer ser vista como uma pessoa, num linguajar bem simples, gente boa. Ela que está sempre prestando serviço, atenção a todos, como uma forma de barganhar o afeto do outro. Daí não aprende a dizer não, porque a sua negativa pode romper um afeto. Ela não pode falar do seu desejo, porque pode desagradar e corre o risco de ficar só, um lugar que ela muito ficou e que não deseja mais. Assim, a criança também vai criando defesas. Quando ela percebe estas intimidações no período infantil, que às vezes surge na escola, ou é um professor que age de uma forma muito severa, às vezes é um momento só. A criança, no processo de absorver, não precisa sucessivos acontecimentos para que ela produza aquilo como marca. Um acontecimento, a depender do significado que ela deu, pode marcar-lhe a vida inteira. Então é uma fala de um colega, ou uma chacota feita naquele momento, um momento de vergonha que ele passa e todos riem dele. Isso traz uma marca que o inibe, leva a um processo de inibição. E assim o indivíduo não cresce, não avança nas suas relações afetivas, não avança na vida profissional, fica de uma forma inferiorizada, sem conseguir alcançar níveis outros no processo evolutivo. E quando a gente fala, por exemplo, do afeto, as crianças que não receberam afeto, que não aprenderam a desenvolver esse afeto, porque não houve essa reciprocidade, elas passam a ficar extremamente carentes. E ela, quando chega à vida adulta, ela passa a ficar extremamente apegada às pessoas. Sabe aquele adulto que diz assim: eu me apego muito fácil. Quando eu olho, já estou amando, né? Não é bem amar, porque o amor não surge assim. Mas é uma paixão, né? É um encantamento, é um envolvimento. Amor ainda não. Mas ela diz: eu me apego muito fácil. E daqui a pouco eu coloco essa pessoa em um lugar extremamente importante. Ela supervaloriza o outro. Lembra que a gente falou sobre isso? Quando Joana diz no livro Garimpo de Amor, quem supervaloriza o outro, menospreza-se. Porque esse super é da ordem do exagero. Esse exagero é a parte que nos falta para nós. Então, quando a gente supervaloriza o outro, menosprezamos-nos. Assim, é importante começar a ver que essas pessoas que trazem a carência afetiva, elas chegam na vida adulta, muitas vezes, arrastando essa infância psicológica. E o que isso significa? Ela vai ter um comportamento infantil nas relações. Ela vai dar o chamado calundu. Ela vai fazer carantonhas quando estiver com raiva.
ela vai ficar de mal, ela vai fazer vários movimentos infantis para que o outro a dê atenção, para que a sua vontade seja tão somente satisfeita, não aceita o não, quer que as coisas sejam sempre do jeito delas. Essas crianças que viveram principalmente assim, cercadas por excessos de mimos, veja só que não só existe dramas, não é? Mas a depender de como o excesso de cuidado, a de superproteção, a criança desenvolve um egocentrismo que vai fazer com que tudo tem que circular em torno de si. As coisas têm que ser do seu jeito. Não pode ser do jeito do outro. Não, a minha opinião é a certa. Não, a do outro, não. Eu proponho que seja dessa forma. Se não for, eu não quero. Então a pessoa vai querendo manejar os grupos da sua maneira para atender o seu desejo, o seu ego. Então ela vai sempre estar fazendo algum movimento para chamar a atenção ou para ser estar no ciclo, né, no meio das atenções. Então essa superproteção também perturba. Esse super zelo, onde tudo que a criança quer se dá bem, ela vai entender que o mundo foi feito para servi-la. E ela vai ter muita dificuldade de se deparar com os fenômenos da vida que ele diz não. Perder alguma coisa, o não do outro, o não aceitar de alguém, ela não vai saber lidar com isso. E luta exasperadamente para que as coisas aconteçam a seu modo. Então, quando nós falamos dessas carências afetivas, voltamos aqui ao ponto, as pessoas ficam muito presas às outras. Então, elas não amam muitas vezes as outras, elas necessitam das outras, o que é bem diferente. Torna-se uma dependência. Quando a criança desenvolve o medo na infância, a insegurança, ela ficará sempre em busca, muitas vezes na vida adulta, de uma aprovação. Quantos adultos não buscam aprovação? A pessoa vai vestir uma roupa, ela diz assim, o que é que você acha? Tá boa? Se a pessoa falar, mais ou menos, pronto. Bastou isso para ela procurar outra roupa. Ela não se alinha com o seu desejo. Ela se alinha com o desejo do outro, porque ela precisa agradar o outro. Ela não tem uma visão de si, ela não desenvolveu o seu desejo. Ela vai, muitas vezes, se pautar na opinião do outro. A insegurança leva o indivíduo, à medida que ela vai vivenciando a infância, a não definir o que quer. Não tem segurança em definir o que quer, o que gosta, e o que acha da vida e o que acha das coisas. Ela vai ficar sempre esperando alguém para dizer, não, é isso, não, não é isso, não, é melhor assim, não, é melhor assado. E aí ela fica presa à opinião alheia. E quando ela resolve tomar uma decisão para fazer alguma coisa, ela fica na dúvida se aquilo é verdadeiro, se aquilo está bonito, se aquilo é certo. Então nós vamos percebendo, nós vamos mergulhando e vendo o que aconteceu conosco na infância e o que trouxemos. Porque nós vamos encontrar duas pessoas que enfrentaram problemas semelhantes, mas que para um aquilo não ganhou significado, para o outro ganhou. Então é a maneira como cada um lê a sua história, dá significado aos acontecimentos. Então isso não existe um padrão, somos singularidades, né? É importante lembrar isso. Isso não é um padrão. A gente ouve às vezes os idosos, né? As pessoas mais idosas dizer assim, no meu tempo tinha isso e a gente não ficava com esse problema. Hoje, mas são as fases, as mudanças culturais, os valores que se modificaram e os espíritos que são diferentes.
O que afetava uma geração numa época, não afeta nesta. O que na época não afetava, hoje afeta. Então, cada espírito, no seu tempo, na contemporaneidade, vai perceber, claro, novas questões, novos desafios. Assim, nós precisamos começar no autodescobrimento a examinar o que há de infantil em nós. Às vezes, para resolver problemas, olha a insegurança, olha o medo e olha a dúvida. Pessoas inseguras, que não sabem se vai para aqui ou se vai para lá. E sai buscando um monte de gente para dizer, me diga aqui, o que eu faço? E aí as pessoas lhe dão informações, orientações, e ela fala, é isso mesmo, daqui a pouco ela está com a dúvida de novo, aí ela volta para outra pessoa. E assim ela fica numa busca incessante e chega a ter que fazer alguma coisa ainda insegura. Ela não consegue fechar-se em si mesma e examinar o que ela acha que é melhor. Ela está insegura, porque também gera um medo de crítica, um medo de como o outro vai olhar isso. Ela não acredita que ela pode ter uma construção própria e apresentar o que sente, o que acha. Então ela não consegue fazer essa construção da identidade. Ela fica meio que fragmentada. E aí dependendo dos outros, em busca dessa forma de encontrar alguém, muitas vezes, para ajudá-la. E é uma coisa importante que a gente tem que tomar cuidado. Por conta desses períodos infantis, nós, às vezes, elegemos pessoas que, inconscientemente, é um mestre, é um tipo guru, é tipo um pai ou uma mãe, não necessariamente eles, mas pessoas que fazem o papel, para que nos guie, para que nos dê opinião, para que nos dê conselhos. E essas pessoas, às vezes, elas sem perceber, elas adotam esse lugar, elas se adequam nesse lugar, achando que está ajudando a pessoa. E muitas vezes não. Essa pessoa um dia pode faltar. E aí? Como aquele que estava dependente vai fazer? Daí a educação é promover a autonomia do indivíduo, do espírito. Não é abandoná-lo, mas é assessorar o espírito para que ele alcance a autonomia e dê conta da própria vida, porque um dia ele vai ter que entender que é uma individualidade que deve dar conta de si e enfrentar os próprios desafios, tomando as próprias decisões. Assim, sem perceber, elegemos pessoas que a gente diz assim, eu vou buscar fulano de tal, porque quando essa pessoa fala, eu sinto segurança, eu sinto que é por aí. A gente estabelece uma confiança nesse outro. Não que essas pessoas não devam existir em nossas vidas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente transfere para elas o que cabe a gente decidir, o que cabe a gente pensar, resolver. A inteligência como atributo do espírito está aí para isso. Não é? A gente parar para pensar nas nossas demandas, nos nossos desafios e encontrar soluções. Porque depois deste problema surge outro. Depois desse desafio, espoca outro. E vamos ter quantas vezes essas pessoas para nos ajudar? Não é um trabalho de construção de autossuficiência de maneira nenhuma. Nós teremos que ter os nossos amigos, pessoas que nos apoiam. Mas existe um momento que o ser precisa decidir sobre si, eleger o que gosta de vestir, o que gosta de fazer, o que gosta de comer, aonde não gosta de ir, o que acha que deve fazer. Ele precisa se identificar para poder se apresentar e ser reconhecido no meio em que ele está como ele realmente é. Ele precisa ser identificado pelas pessoas dentro de uma construção própria. Então, nesse período de infância, a gente traz muitas marcas e traumas também. Às vezes, acidentes, medos que muitas pessoas ainda têm do escuro, dos trovões, dos raios, né? Dessas intempéries climáticas. Pessoas que têm pânico, pavor de insetos.
há de se buscar muitas vezes explicações nesta existência. Alguns não, vêm de outras, mas existem muitos fatores que estão nesses períodos infantis. Pessoas que têm medo de tudo, né? Que ficam paralisadas diante de medos, às vezes irracionais, coisas que... Porque o medo é irracional, na realidade, né? Pondo razão sobre ele, ele perde a força. Então, medos assim que aparentemente a gente vai dizer, mas que medo tolo. Não é um medo tolo. Ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz. Não é besteira o que a pessoa sente. Não é porque a gente mede o que o outro está sentindo e acha que é pequeno, que isso não tem significado para o outro. É pequeno no nosso olhar, mas para o outro aquilo se agiganta de uma forma. Então nós, quando vamos estudando o Espiritismo e sobretudo também a psicologia, nós vamos entendendo que o ser é um feixe de emoções e de sentimentos diversos. É ele que compõe tudo isso. O registro é ele que faz. Então, quando ele apresenta seus dramas, a gente não pode estar catalogando, dizendo, isso aqui não é nada. Como não é nada? Pelo seu prisma. Da mesma forma que aquilo que para você é muito, para o outro é insignificante. Cada um é que tem a condição de fazer a dimensão do que sente, do tamanho que aquilo é e do tamanho da afetação que aquilo provoca. Por isso não julgueis. Por isso não julgueis. Por detrás de uma coisa, de um medo simples, muitas vezes pode ser uma fase da infância desse espírito terrivelmente abalada. Um drama que nós desconhecemos. Momentos terríveis, que para a criança aquilo foi um terror. E quando chega na vida adulta, a lembrança pode parecer simples, mas a repercussão emocional que ficou é desastrosa muitas vezes. Por isso que surge aí a psicologia e, sobretudo, enfatizo a psicanálise, porque ela vai fazer um mergulho na infância, mostrando que o sujeito começa a sua trajetória desde o período intrauterino até o processo da amamentação, e aí uma trajetória grande faz com que percebamos, à luz agora do Espiritismo, que somos espíritos viajantes do tempo. Muitas coisas na infância ressurgem que vêm do passado e que a educação dada ali faz ser ressaltadas essas marcas, sejam positivas ou negativas. Um lar feliz, um lar harmonizado, um lar de amor, de compreensão, de diálogo, exalta o que aqueles espíritos que chegaram e estão como crianças têm de melhor. Fortalece eles no otimismo, na vontade de querer crescer, de se comunicar, de interagir, acreditar no valor que tem, que é capaz e que tem um lugar ao sol. Então, a depender da forma como foi educado, com muito carinho, não vive dependente nem carente, mas está sempre disposto a amar. Claro que também quer ser amado, mas sem nenhum processo aí neurótico ou de buscas excessivas, alienantes. Não. Ela simplesmente aprendeu a amar, recebeu afeto, deu afeto, entendeu a dinâmica da relação afetiva. E aí ela vai ter relacionamentos saudáveis, sem excessos de ciúme, um tema que nós vamos abordar aqui, sem excessos de posse, de apego. Ela vai entendendo que o afeto é uma sinfonia que deve ser regida nos melhores tons do equilíbrio pela maestria do amor. Quando o amor é o maestro dessa sinfonia chamada afeto. Então, existem essas marcas e feridas da infância. Quais são? Já parou para pensar? O que ainda lhe dói? Não dá conta de resolver isso? Procure um profissional para lhe ajudar nessas questões, nessas memórias infantis que de hora em hora espocam e traz sentimentos que você não consegue deter ou lhe faz sentir coisas que lhe atrapalham no cotidiano.
Quantas vezes ficamos sem entender por que determinadas coisas nós não conseguimos e por que determinadas coisas nos ferem tanto, nos intimidam tanto. Há uma memória infantil aí aparecendo que surge, ressurge por conta de acontecimentos que parecem ser semelhantes, que são gatilhos que acionam essas memórias. E assim passamos a ter comportamentos sem perceber infantis, numa infância psicológica, que nos impede de enfrentar a realidade, de assumir um lugar psicológico condizente, muitas vezes, com o nosso momento cronológico. Às vezes é importante. Não quero dizer que a pessoa, para ser madura, tem que estar na idade cronológica X, mas é necessário que haja um equilíbrio aí, porque cada idade cronológica pede desafios equivalentes. Se a minha psicologia é infantil, eu não terei suporte psicológico para enfrentar os desafios deste momento correspondente à minha idade cronológica. É claro que quando Joana propõe, não deixe a sua criança morrer, e aí a gente enfatiza, esta criança que Joana diz, não é a entidade, lembra que eu falei? Um ser à parte que está ali guardadinho, não. A beleza da infância, a inocência da infância, a leveza da infância, onde a criança carrega tudo, leva tudo com leveza, ela não consegue dar peso às coisas, tudo é em busca de diversão, de prazer, de distração, da fantasia, sem fugir do mundo e sua realidade. Mas esse tom de alegria, de levar as coisas com mais leveza, de enxergar o belo, de sair desta visão pessimista, negativa do mundo e ver que o mundo também brilha, que traz suas cores, seus coloridos. Esta é a criança que Joana vai nos convidar para que ela não se perca. Porque o mundo está difícil, problemas diversos surgem a todo momento na nossa vida. Todo dia é uma demanda, um problema. Mas, se nós focarmos o nosso olhar no que o mundo tem de pior, nós vamos mergulhar nessa psicosfera doentia e adoecer-se emocionalmente e logo depois fisicamente. Vamos olhar o mundo como também um educandário que traz muitas coisas boas. Muitas coisas boas. E que nós podemos valorizar, das mais simples às maiores. Mas sim, nós estamos aqui para sermos felizes. Se eu vou fazer o meu autodescobrimento, eu preciso reexaminar-me neste período infantil. Se eu der conta, vou conversando comigo, vou tentando me perceber em um lugar novo, superando, compreendendo. Mas se nessas lembranças eu começar a sentir raiva do meu pai, raiva da minha mãe, então eles que me causaram isso. Não é por aí. Eles tiveram no tempo deles, com as condições deles, com o aprendizado deles. Não julgueis, agradeça-os. Agradeça-os. E nós temos a família ideal para evoluir. Mas os meus pais me feriram tanto. Bem, aí você vai procurar a resposta no que você fez a estes pais em outra existência. Porque a cada um segundo suas obras, não é? Não tem vítima aqui. No Espiritismo não tem. Então a gente vai entender que era o lar ideal. Então eu vou amar essas pessoas. Eu vou entender que essas pessoas fizeram o que elas podiam, assim como nós. Os nossos filhos um dia podem dizer a mesma coisa, quando a gente achava que estava fazendo o que é certo. Mas para eles talvez aquilo ressonava de outra forma. Enfim, não sintamos absolutamente nada contra eles. Emanemos vibrações saudáveis de agradecimento. Obrigado, porque de qualquer forma vocês possibilitaram o meu retorno à experiência carnal que me facultaria ou que me facultará o crescimento de que necessito para encontrar essa paz que tanto aspiro, que tanto desejo. Então vamos nos conectar com essa história nossa infantil e ir trabalhando e saindo dessa infância psicológica
e enfrentar a vida adulta com mais coragem, com mais otimismo, com mais força, acreditando em si, acreditando no mundo, acreditando nos outros e na vida. E assim vamos guardando as melhores memórias. O ser que se ama não se detém em memórias negativas, depressivas, que mais atordoam do que estimulam. Não se detenha. Se for para pensar no que aconteceu, pense no interesse de modificar aquilo, de ler aquilo diferente. Como diz muito a psicologia, ressignificar. Mas se tiver dificuldade, procure um profissional. Mas de qualquer forma, agradeça a Deus todas as fases da tua vida, porque tudo tem um propósito. E se estamos aqui, muita coisa ainda pode mudar e tornar-se bela a nossa vida. Então vamos encerrar por aqui, mais uma vez agradecendo a todos por essa companhia. Lembrando do canal, meu canal já está aberto há alguns meses e queremos que vocês se inscrevam, porque a nossa proposta é compartilhar o pensamento espírita para muita gente que está precisando, ainda mais nesses períodos de pandemia. Tem muita gente precisando de uma mensagem que conforte. Então vamos compartilhar as mensagens que tivermos. Vamos colocar nas nossas redes sociais, vamos espalhar o bem. E se vocês quiserem, se inscrevam no meu canal. Lá estaremos sempre postando alguma mensagem, uma canção, algumas reflexões que estamos fazendo. Desejo a vocês muita paz e muita luz, tá bom? Até mais!